Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o gerente de vendas, perfil, habilidades, competências e também sobre o gerenciamento de equipes. Espero que vocês gostem do conteúdo e se ficar com alguma dúvida, deixe aqui para mim um comentário, tá bom? Boa aula e até a próxima! Então, como eu disse no início do vídeo, a gente vai falar sobre administração e gerência de vendas. Se um homem escreve um livro, prega um sermão ou faz uma ratoeira melhor que o seu próximo, ainda que construa sua casa na floresta, o mundo abrirá uma trilha até sua porta. Eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre esta frase, se vocês concordam ou não com ela. Será que de fato um homem que construa sua casa na floresta, ele tendo a melhor ratoeira, pregando o melhor sermão, escrevendo um bom livro, as pessoas vão até ele? Será que é assim que funciona nos dias atuais? Então, um minutinho aí para vocês pensarem. Bom, traduzindo um pouco essa frase, o que eu quero dizer é o seguinte: para ter sucesso na comercialização, basta de fato você ter um produto de qualidade que as pessoas, o cliente vai até a sua porta? Às vezes sim, às vezes não. Mas o que é fato hoje é que não basta a gente ter um produto apenas com qualidade. O produto com qualidade é um dos elementos, é um dos fatores necessários para que o cliente venha até você. Então, nesta videoaula, a gente vai conhecer alguns aspectos sobre esses fatores, quais são esses elementos e a importância de se trabalhar com eles, para que aí sim, de fato, o cliente venha até você. No primeiro item, a gente vai falar sobre o departamento de vendas e o marketing. Bom, eu coloquei aí uma citação de Las Casas que eu gostaria de ler para vocês. Entender vendas sem ter conhecimentos básicos de marketing seria o mesmo que entender as condições especiais de algum seguro sem conhecer as suas condições gerais. Um assunto está relacionado com o outro e o seu perfeito entendimento somente será possível com uma visão global da matéria. Então, como Las Casas coloca para a gente, não tem como a gente ir direto no assunto. A gente tem que voltar um pouquinho, dar um passo atrás, trabalhar a questão do marketing para aí sim entender as vendas. Bom, então o que é marketing? Então eu coloquei aí para vocês duas citações, a primeira de Philip Kotler e a segunda novamente de Las Casas. Então, Kotler fala para a gente o seguinte, que marketing é uma orientação da administração que visa proporcionar a satisfação do cliente e o bem-estar do consumidor a longo prazo, como forma de satisfazer aos objetivos e às responsabilidades da organização. Já Las Casas, ele afirma que marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam no bem-estar da sociedade. Com essas duas citações, nós podemos entender, ou ter pelo menos, uma noção do que é marketing. Então, é essa grande área de conhecimento dentro da administração, dentro da gestão, onde tem como objetivo principal trabalhar o cliente, o consumidor. Toda essa relação de troca, onde de um lado a gente tem as empresas e do outro lado a gente tem o cliente, esse consumidor. O objetivo sempre, o principal, o foco é a questão da satisfação das necessidades e dos desejos desses consumidores. Lógico, sem deixar de lado os anseios da organização e também da questão da sociedade, do meio ambiente, que é onde a gente vive. Então, como eu disse, o principal objetivo do marketing é a busca por essa satisfação e não o lucro. O lucro, gente, é a consequência de um bom marketing. Ou seja, a grande recompensa que você vai ter vai ser clientes satisfeitos e clientes satisfeitos a gente sabe que retornam e indicam para outros clientes e faz gratuitamente a nossa propaganda. Então, o objetivo principal é essa satisfação, porque uma coisa leva a outra. Eu fiz uma videoaula, inclusive está dentro da playlist Marketing, onde eu explico um pouco melhor sobre a questão do composto de marketing. Mas aqui eu vou dar uma pincelada do que seria esse composto, ou também chamado mix de marketing, para vocês terem uma noção.
Porque, como Las Casas disse, não tem como nós falarmos de vendas diretamente e ir a esse ponto sem a gente tratar antes a questão do marketing. E o primeiro elemento que a gente tem que entender é sobre o composto de marketing. Em qualquer trabalho de comercialização, o administrador ele tem que pensar nessa questão dos 4 P's, que na verdade é o planejamento de 4 variáveis, que envolve o produto, preço, promoção e a praça. Bom, eu coloquei essa imagem que a gente consegue ver um pouco melhor sobre essa questão do composto, porque cada elemento é tratado com foco, com uma visão, e a partir dele a gente traça nosso planejamento. Por exemplo, dentro do P-produto, quais são os benefícios que a gente coloca num processo de busca pela valorização do cliente? Que tipo de solução o cliente busca ao adquirir o seu produto ou o seu serviço? Por exemplo, pode ser pela questão da variedade do seu produto, ou a qualidade, ou os dois, enfim, design, características, marca, embalagem, tamanho, serviços, garantias, devoluções, enfim, é todo um conjunto de elementos dentro desse composto que, no caso, a gente vai traçar planejamento para cada uma dessas variáveis, buscando sempre cada uma delas com foco na questão do benefício para o cliente. No segundo P, preço, é a questão do valor, é como o cliente vai ver a questão do... Ai! Já o composto preço é a questão do valor, da percepção de valor que o cliente vai ter sobre o método que a gente comercializa o produto. Por exemplo, o preço de lista, descontos, concessões, prazos de pagamento e condições, enfim, também é um conjunto de elementos dentro deste composto que tem que ser pensados e trabalhados de maneira estratégica para sempre colocar como uma maneira acessível ao cliente. Depois nós temos a questão da praça. A praça já envolve a questão da conveniência, da forma de distribuição e como iremos colocar esse produto no mercado. É a questão mesmo da praça, da disponibilidade dele, né? Seja produto ou serviço. Então, por exemplo, qual é o canal de distribuição que você vai adotar? Cobertura, variedades de ponto de venda, estoques, transporte, enfim, como também as outras 2 variáveis que eu expliquei, é uma soma de elementos que terão que ser pensados e trabalhados a fim de sempre colocar esse produto de uma maneira sempre acessível e conveniente para o consumidor. E por fim, a gente tem a questão da promoção, que não necessariamente é só e apenas a questão da promoção de vendas. A promoção de vendas, por exemplo, leve 3, pague 2, enfim, todas essas estratégias de promoção é um dos elementos que a gente tem dentro desse composto, né, que é a questão da promoção de vendas. Mas a gente tem também a propaganda, a publicidade, a força de vendas, as relações públicas, o marketing direto, o merchandising, enfim, todas as ferramentas que têm como intuito promover, divulgar o seu produto, a sua marca, a sua ideia, enfim, é como será o seu processo de comunicação e, consequentemente, percepção do cliente dessa comunicação. E o departamento de vendas? Bom, ele é um importante instrumento de comunicação com o mercado, com o qual a empresa conta para a geração de recursos. Vendas está posicionado no P, promoção. Então, por isso que a gente tem que voltar um pouco, dar um passo atrás, entender o que seriam as estratégias de marketing, para entender que a questão da sua força de vendas ela está centrada no P, promoção. E a partir disso, você vai trabalhar todas as suas estratégias envolvendo equipes, planejamento, enfim, de como você vai fazer todo o processo que foi trabalhado anteriormente lá no composto de marketing. Então, vendas está posicionado no P, promoção. Qual será o papel da venda pessoal na estratégia de marketing? Bom, dependendo muito da empresa e do produto ou do serviço que ela trabalha, vai determinar esse foco nos 4 P's. Por isso é que é importante a gente voltar e conhecer os outros P's para entender aonde ele se encaixa, aonde ele está, como que você vai trabalhar a sua equipe e todo o processo de comercialização do produto.
A área de vendas é afetada por duas influências. A gente tem a questão das influências internas, então a gente vai percorrer aí sobre esses elementos que estão em cada um deles que eu acabei de apresentar para vocês. Ou seja, a primeira influência interna na atividade de vendas é o composto de marketing, que nós já conhecemos, que são os 4 P's. Quando o produto ele é complexo ou de alto valor, qual é a necessidade da equipe de vendas? Nós temos que ter vendedores mais técnicos, com formação, quem sabe, universitária, com experiência de campo ou simplesmente na área de vendas. Nós precisamos de ter uma equipe mais qualificada, porque o produto, ele é um produto complexo e ele envolve alto valor, alta percepção de valor pelo cliente. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado e orientado pela sua equipe de vendas. Agora, se o produto ele não é de alto valor ou não é tão complexo assim, você pode investir em propaganda e promoção. Com isso, você vai, consequentemente, demandar por vendedores não tão técnicos, não tão qualificados, mas que cumprem a função de uma maneira mais simples, como simplesmente a questão que a gente fala na prática de ser vendedores tiradores de pedidos. Mas isso vai depender muito da campanha, do produto que você trabalha e do perfil que você tem da sua equipe de vendas. A segunda influência é a questão dos recursos da companhia. Nós sabemos que tem empresas que investem muito dinheiro na questão de marketing e, consequentemente, na equipe de vendas. Mas, em contrapartida, temos outras empresas que não têm um investimento tão grande quanto a primeira. Então, isso vai depender muito de como a empresa trabalha a questão financeira e como que ela investe esses recursos na área de vendas da empresa. Um terceiro fator que influencia nessas atividades de vendas é a questão da mentalidade, da forma de pensar da pessoa que está à frente dessa equipe, ou seja, do gerente de vendas. Como que ele trabalha, qual o seu perfil de liderança, como que ele gerencia sua equipe, o que ele faz para motivar essa equipe. Enfim, essa mentalidade é de cada um, né? Se ele traz ou não traz uma equipe mais envolvida, mais participativa, com uma decisão mais democrática, isso é perfil dele. Porque às vezes ele pode ser mais autoritário, às vezes ele pode ser mais democrático, enfim, depende também não só do perfil dele, mas da decisão do momento. Tem certos momentos que a gente tem que ser mais autoritários e em outros momentos mais democráticos, ou até mesmo livres, né, de uma decisão mais livre. Então, a atitude da mentalidade do superior também vai influenciar na atividade de vendas. A quarta forma de influência é a questão da localização do departamento. Eu coloquei um organograma aí para vocês terem uma ideia de 2 posicionamentos que existem sobre esta visão. A primeira delas é que vendas está dentro da área de marketing, ou seja, você tem ali uma equipe, um setor dentro do departamento de marketing que tem que ser trabalhado. Mas a segunda forma não. Você tem a área de vendas no mesmo patamar que marketing. É como se fosse um outro departamento. Então, a gente tem aqui, no caso, marketing, produção, vendas, recursos humanos e etc. Essa outra forma aqui de pensar e trabalhar o setor é no mesmo nível, no mesmo patamar que marketing. Então, tem aí as 2 formas, cada empresa, dependendo da sua estrutura, do seu organograma, vai trabalhar ou da primeira forma ou da segunda. Bom, agora já entrando nas influências externas, a gente tem basicamente o quê? A concorrência, a rapidez que tudo acontece hoje no mercado que a gente vive, a questão do atendimento, do foco pela excelência do atendimento ao cliente, tecnologia, quais são os elementos necessários hoje tecnológicos que auxiliam no atendimento, na satisfação do cliente, a questão dos varejistas, da comunidade financeira, né? Enfim, bancos, investidoras, agências, etc., imprensa, mídia, a própria sociedade, enfim, é tudo que está em volta, né? Que vai ter relação direta ou indireta com a empresa. Eu falei um pouco sobre isso também lá na playlist de marketing, vocês vão encontrar sobre a questão de micro e macro ambiente de marketing. Quem tiver curiosidade, pode acessar lá essa outra videoaula
Como também eu posso deixar aí para vocês o card para vocês clicarem e acessar essa videoaula. A gente pode trabalhar o setor de várias formas, ou seja, você pode gerenciar e administrar a sua equipe de vendas por 3 formas, basicamente. Quando você organiza a sua equipe de vendas por território, significa que há uma certa concentração de perfil de cliente, dividindo de maneira geográfica a sua equipe. Ou seja, por cidade, região, estado, eu consigo, através dessa divisão, encontrar os meus clientes concentrados geograficamente. É muito comum a gente fazer essa divisão quando esses clientes estão agrupados geograficamente. Então, por exemplo, cada região vai ter o seu gerente regional, que por sua vez poderá controlar o gerente distrital. Então, a gente recomenda que as empresas que têm esses clientes mais agrupados, que trabalhem com a sua equipe de maneira geográfica, colocando uma equipe de vendas em cada região, essa equipe subordinada ao gerente distrital e, por sua vez, ao gerente regional. Com isso, a gente consegue delegar e passar melhor as estratégias para cada gerente, que, por sua vez, passará para suas equipes e aí, consequentemente, trabalhará todo o composto de marketing que nós acabamos de ver anteriormente. A segunda forma seria a questão de você dividir os seus vendedores por clientes, ou seja, eles não estão agrupados geograficamente, mas espalhados pelo território. Então, com isso, você consegue determinar e conhecer os seus clientes e aí sim colocar as equipes ou o vendedor, se for o caso, diretamente em contato com cada um desses clientes. Então, por exemplo, o vendedor 1 ou a equipe 1 vai atender o cliente A, B e C. Eles estão espalhados geograficamente, não necessariamente numa certa região, mas quando você conhece o seu cliente e sabe onde ele se encontra, aí você sabe como trabalhar a sua equipe ou até mesmo o seu vendedor que vai atuar diretamente com esses clientes. E a gente também pode fazer a nossa organização de vendas por produto. Então, aqui no caso, não dá certo a gente fazer nem por território, nem por cliente. Então, tem a possibilidade da empresa adotar esse critério, que é, por exemplo, aquelas empresas que trabalham com uma gama enorme, uma variedade enorme de produtos, de itens, e aí, com isso, você especializa cada equipe ou cada vendedor a um certo produto. Então, por exemplo, o produto A, exemplo aqui, geladeira, vai ser trabalhada por uma equipe, que vai trabalhar o cliente 1, 2, 3 e etc. Já a equipe B vai trabalhar apenas o fogão com B1, B2 e assim por diante. E assim a gente tem a definição desse critério. Cada produto, seja geladeira, fogão, micro-ondas, lava-louças, sendo trabalhado por uma equipe ou por um vendedor. Aí, com isso, você consegue que essa equipe ou esse vendedor seja mais especializado, que tenha mais conhecimentos técnicos sobre cada um deles e, com isso, favoreça ainda mais a comercialização e a divulgação desse produto. Bom, nesse momento agora eu gostaria que vocês acessassem o link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, que nesse link é um pequeno teste, é simples, mas é bem interessante, para vocês entenderem um pouco sobre a questão do perfil de liderança, que são os tópicos que eu vou tratar de agora para frente. Então, se você tem uma curiosidade para saber mais ou menos como que é o seu estilo de liderança, acesse o link, faça o teste, que você vai achar bastante interessante, ok? Então, dando sequência à nossa videoaula, nós vamos falar um pouco agora sobre a questão do gerente de vendas. A gente sabe que o departamento de vendas depende geralmente do trabalho de uma única pessoa. Quase sempre essa pessoa que está à frente da equipe. E é a partir dela é que tudo vai ou não vai acontecer conforme foi planejado. Então, essa pessoa é o gerente de vendas. Ele não está sozinho, ele tem toda uma equipe da qual ele administra, ele gerencia, ele lidera.
Por isso, ele é responsável sempre pela motivação e o desempenho da sua equipe e pelos resultados alcançados, não só por ele, mas pela equipe que ele gerencia, que ele trabalha. A administração é a arte de executar serviços por intermédio de pessoas. Ou seja, como eu disse, o gerente ele não faz nada sozinho, mas sim com sua equipe. Bom, temos aqui alguns princípios básicos, por exemplo, a questão da autoridade. Todo gerente ele possui a autoridade, que é o poder de dar ordens, de orientar, e o direito de exigir do subordinado o cumprimento das ordens, dos resultados. Ele também tem grandes responsabilidades, o dever de prestar contas sempre ao seu superior. Ele também é um centralizador, porque tudo que acontece no setor, tudo que é decidido, planejado, executado, tem o seu respaldo. É a partir dele que vai se tomar todas as decisões e orientações. Então, é centralizado na figura dele todo o processo decisório. Assim como também é o gerente, a pessoa que vai delegar, que vai aqui no caso, por exemplo, transmitir uma ordem, né, uma tarefa, uma função a um subordinado. Consiste, então, em dar a outra pessoa determinada responsabilidade. Isso significa que há dois sujeitos que interagem nesta ação, ou seja, um delegado que age como representante de alguém e outra pessoa que decide ceder sua obrigação ou responsabilidade, ou seja, quem delega. Aqui vale ressaltar que a gente não delega responsabilidade, a gente delega obrigação, tarefa, função. Você tem que fazer isso até tal dia. Então, isso você está delegando, porque a responsabilidade é do subordinado, é da pessoa que recebeu aquela tarefa, aquela função, ok? Bom, o gerente também ele precisa conhecer o trabalho de vendas. Não adianta nada você liderar pessoas, uma tarefa, uma função, sem você conhecer aquilo na prática. Se você não tiver a experiência ou a vivência comercial sobre aquilo, vai ficar difícil você ter empatia, né? Você entender o que o cliente deseja e o que o seu funcionário, o seu vendedor pode oferecer como um benefício para esse cliente. Então, a experiência e a vivência comercial é muito importante. Por isso que muitos vendedores se tornam gerente de vendas. Conhecer a técnica e o conhecimento da administração. Então, não é só ter também a questão da experiência, né? Você tem que também ter o conhecimento sobre a gestão. Conhecer a atividade para gerenciar com respeito e liderança, enfim, conhecer problemas, dificuldades, necessidades de comercialização. Um bom vendedor não será necessariamente um bom gerente. 50% dos gerentes vieram de vendas. Às vezes você é bom como vendedor, mas às vezes você não é bom como um gerente, porque você tem que ter mais qualificações ou outras qualificações que não é simplesmente apenas vender, né? Um fato é que no Brasil predominam micro, pequenas e médias empresas. E quase sempre aquela forma de como eu mostrei para vocês, de como é trabalhada a questão do setor de vendas, vai depender muito desse porte dessa empresa. Independentemente se você é um gerente de uma micro, de uma pequena, de uma média ou até grande empresa, a gestão é a mesma. O que muda é a amplitude dos processos. Enfim, por exemplo, a questão da comunicação. Dependendo do tipo da empresa, quanto maior ela for, mais necessidade dela ser formalizada, para não existir aí desvios nesse processo de comunicação. Aqui eu coloquei para vocês dois comparativos. De um lado, a figura do chefe, do gerente, e do outro, a questão do líder gestor. Por exemplo, o chefe é aquela pessoa que toma decisões sozinhos, que guarda informações para si, exige longas horas de trabalho e pensa em si como chefe, o patrão. Ele sabe que ele é o gerente, que ele tem autoridade e age como tal. Já o líder, o gestor, ele é aquela pessoa que compartilha opiniões na tomada de decisão, que divide informações, que exige resultados e pensa em si como um patrocinador, um consultor interno. Então, a gente tem aqui dois perfis, um mais autocrático e o outro mais democrático. A gente vai conhecer isso mais para frente.
Bom, algumas características do estilo de liderança desses gerentes de vendas. Por exemplo, entusiasmo e otimismo. A equipe se espelha no líder, ele mostra como se faz e envolve toda a equipe com ele em cada processo decisório. Então, esse entusiasmo, esse otimismo faz toda a diferença no trato com as pessoas, no trato da sua equipe de vendas. A segunda forma é ser calmo, porém enérgico. Ou seja, agir com firmeza quando você tem que tomar uma decisão. Não é sempre ser e pensar em ser o gerente bonzinho, não é isso. É você ser calmo quando for necessário, mas ser enérgico quando exigir. Enfim, essa questão aí que você tem que saber dosar. Bom, o uso da lógica e da ordem, né? Você tem que muito ter o pé no chão quando for necessário e quando exigir ordem, você também ter pulso firme. E por fim, exigir organização e clareza na comunicação, porque algo que não foi dito de uma maneira clara pode se tornar uma grande confusão e lá no final gerar um grande problema, não só para você, mas também para a sua equipe, para o seu setor. Como eu disse para vocês, a gente tem esses dois estilos de liderança, o autocrático, ou também chamado diretivo autoritário, e o democrático, que é o participativo, o consultivo. Então, a gente tem primeiro o autocrático, que é aquele onde há um certo controle mais centralizado na figura do líder, do gerente de vendas. Aqui, toda a definição de metas, de objetivos do setor, é feito apenas no topo da organização, sem a participação dos níveis inferiores, sem a participação da equipe de vendas. Então, esse processo ele vem de cima para baixo nesse processo de hierarquia. Ou seja, as informações são de cima para baixo e pode, às vezes, acontecer uma certa distorção ou uma certa imprecisão no momento em que essas informações são passadas. O subordinado aqui, ele tem pouca liberdade, ele não tem liberdade, às vezes, nenhuma para discutir os seus problemas com os superiores. Então, consequentemente, quando vem essa decisão de cima para baixo e ele tem pouca liberdade de discussão, ele acaba se comprometendo de uma maneira mais inferior em comparação à próxima estratégia que a gente vai mostrar agora, que é a questão democrática. Aqui, esse processo de liderança é muito mais participativo, é muito mais consultivo. O administrador ele sempre procura orientar o grupo a encontrar por si mesmo a solução para os diversos problemas que eles enfrentam, fazendo participar e decidir sempre na melhor solução. Então, aqui não vem de cima para baixo como na estratégia anterior. Aqui, nesse caso, todo o processo decisório é comentado, é discutido, é participativo. Mas quem bate o martelo, quem toma a decisão final, sempre é o gerente de vendas. Mas ele não faz isso sem antes consultar a sua equipe. Então, esse é o grande diferencial desse estilo de liderança, né, em comparação ao anterior. Consequentemente, o que acontece aqui? As pessoas elas vão ficar mais motivadas porque elas se sentem ouvidas e aí elas se comprometem mais com os resultados, né, com o que foi proposto, que foi discutido entre todos e os resultados obtidos. Então, se, por exemplo, não tiver tido um bom resultado, ela tem muito mais consciência, né, das suas ações, do porquê chegou nesse resultado que não foi legal e como ela pode colaborar, contribuir para melhorar esses resultados. E o último estilo de liderança é a liderança livre. Nesse caso aqui, gente, há uma liberdade total da equipe. Lógico, né, cumprindo pressupostos, cumprindo políticas organizacionais. Você não pode chegar lá e fazer qualquer coisa de qualquer jeito, não. Não é assim. Aqui, o gerente ele vai, nesse caso, interferir pouco nos negócios dos seus subordinados, né, da sua equipe de vendas. Ou seja, o vendedor ele tem uma flexibilidade muito maior em relação aos outros dois estilos. Mas é claro que ele não tem essa liberdade a ponto de fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, não. Ele deve cumprir algumas políticas, alguns pressupostos da organização. Nesse gráfico aqui, a gente consegue entender um pouco desses estilos. De um lado, a esquerda mais centralizada no gerente
e do outro lado à direita, mais centralizada nos colaboradores. Então, quanto mais centralizada no gerente, a gente tem a figura autocrática. E quanto mais centralizada no colaborador, a gente tem a democrática e a livre. Então, todos os estilos, a gente consegue entender aí que tem vários estilos, mas basicamente a gente entendendo essas três, a gente consegue se nortear aí de como que é o perfil e o estilo de liderança de cada gerente. Então, como eu disse, olha só, quanto maior o nível de envolvimento da equipe, mais democrático e livre é o estilo de liderança. Quanto menor o nível de envolvimento desses subordinados, dessa equipe, mais autocrático é a figura do líder. Não estou querendo dizer que um é bom e o outro é ruim. Não significa isso. Depende muito da empresa, do produto, da estratégia de comercialização, que vai demandar, às vezes, um estilo mais democrático, livre, e, às vezes, um estilo mais autocrático. Então, às vezes, você vai trabalhar com estilos diferentes, dependendo da situação em que a empresa vive. Então, o gerente ele deve ser flexível, ora mais autocrático, ora mais democrático. Para isso, o gerente ele precisa ter algumas habilidades, algumas competências. Por exemplo, aqui eu coloquei para vocês basicamente 3, que envolve a questão da habilidade técnica. Essa habilidade técnica é o dia a dia mesmo, é a prática. Por isso é que muitos vendedores se tornam gerentes. Eles têm muita habilidade técnica e, consequentemente, a partir daí, eles se tornam gerentes. Mas não adianta nada você ser só bom no que faz, ter apenas a questão da experiência prática. Você também tem que ter uma habilidade conceitual, que é aquela habilidade de pensar, de visualizar a empresa como um todo. É você conseguir enxergar além, não só simplesmente aquela prática, aquela experiência do dia a dia, do feijão com arroz, mas também você conseguir enxergar além. E por fim, a gente tem a questão da habilidade humana. Não adianta nada você ser bom no que faz, você ter toda uma habilidade intelectual, mas também não saber lidar com as pessoas, ter aquele tino com as pessoas. E aí, para isso, essa habilidade humana, ela se subdivide em 2. Por exemplo, a habilidade interpessoal é aquela habilidade que você tem que ter com as pessoas que estão ali à sua volta, né, com a sua equipe de vendas. Já a habilidade intrapessoal é aquela habilidade de introspecção, né, de autoanálise, de estar sempre se avaliando para saber se de fato naquele momento você tomou a melhor postura, a melhor decisão, enfim, é você estar sempre buscando uma autoavaliação. Então, com isso a gente tem essas 3 habilidades que, uma vez bem trabalhadas, é um grande indício para você se tornar um bom gerente, um bom líder de vendas. Já Maximiano coloca aqui para a gente o poder através de 3 prismas. Por exemplo, aqui, quando você exerce um poder mais coercitivo, o que significa isso? Um poder mais baseado em punições, você acaba fazendo um contrato alienatório com a sua equipe. Ou seja, a sua equipe ela vai te obedecer com medo de algo que possa acontecer se eles não fizerem da forma como você pediu. Então, essa é uma forma de você exercer o seu poder, de uma maneira coercitiva. Ou seja, o objetivo aqui é controlar o comportamento. Você quer daquela forma e pronto, acabou. Então, basicamente, o seu subordinado, o seu vendedor, ele vai fazer daquela forma porque ele tem medo de sofrer uma punição se ele não fizer daquele jeito. Já o poder manipulativo é aquele que se baseia em recompensas. Ou seja, existe aí, através de um tipo de contrato psicológico, uma obediência calculista, interesseira. Ele faz não com medo, mas ele faz com interesse em algo que ele vai ganhar. Por exemplo, se você bater a meta, você vai ganhar um bônus de X% no seu salário. Essa é uma maneira comum que a gente vê os gerentes de vendas exercendo o seu poder manipulativo, mas tem várias formas, é apenas um exemplo. Então aqui o objetivo é obter resultados por meio da barganha com os funcionários. Então, você oferece algo e eles te dão algo em troca.
E o último tipo de poder é o poder normativo, que vai se basear em crenças. Então, aqui nesse caso, o vendedor ele não vai fazer aquela atividade não por medo, não por interesse, mas por uma disciplina interior. Há aqui o senso de responsabilidade. O vendedor ele acredita que aquela decisão, que aquela ação é a melhor e, consequentemente, ele vai vestir a camisa. Ele vai fazer daquela forma não por medo, não por interesse, mas por acreditar que aquela é a melhor forma e que vai ter o melhor resultado, não só para ele, mas também para a organização. Então, a gente pode perceber aqui que o poder normativo ele vai acontecer mais em empresas democráticas e de liderança livre. Nesses dois desenhos de Max Weber, nos modelos de organização, a gente consegue ver no primeiro estilo, um estilo mais mecanicista, ou seja, um estilo de liderança autocrático, onde há o líder acima, ditando normas e regras aos seus subordinados. E num segundo desenho, essa questão mais orgânica, onde a gente vê mais o estilo, então, democrático e livre, onde a informação circula livremente e não necessariamente há a figura marcante e precisa daquele chefe. Há o chefe, há o líder, mas todo o processo de decisão é consultivo, é conversado entre essa pessoa que está à frente na liderança de venda e seus subordinados, os seus vendedores. Então, quanto mais formal é a estrutura dessa empresa, mais a interação é limitada, ou seja, há uma baixa participação na tomada de decisão de todos, porque a decisão é basicamente centrada na figura do chefe, do líder, da pessoa que está ali a cargo daquele setor. Já a orgânica, ou mais de estilo democrático e consultivo, ela é mais informal. Há uma maior interação entre os seus participantes e, consequentemente, há uma alta participação na tomada de decisões. Haverá menos dependência em relação ao supervisor. Ela é mais descentralizada, ela é mais delegada. Todo o processo é mais consultivo e deliberativo. Lembrando, pessoal, que todas as funções, não só de um gerente de vendas, mas de toda pessoa que está a cargo de uma gerência, envolve os processos da administração, desde o planejamento, a organização, a direção e, por fim, o controle, Caso não exista esse processo administrativo, dificilmente a empresa ou o setor vai cumprir os seus objetivos e metas. Por fim, eu gostaria de deixar aí para vocês darem uma lida mais algumas funções do gerente de vendas. Agora aqui, funções mais específicas, Como, por exemplo, planejar atividades, manter a harmonia organizacional com os demais departamentos, participar das atividades de marketing, fornecendo e recebendo informações de mercado, satisfazer os clientes e ter a certeza da obtenção de resultados positivos, desenvolver vendedores para promoções futuras, delegar autoridade, estabelecer prioridades, enfim. Enfim, tem uma lista aí que eu coloquei para vocês darem uma lida, porque são elementos-chave para se trabalhar como um gerente de vendas. Então é isso, pessoal. Essa aula de hoje, então, eu tentei abordar aí não só o perfil, mas também as habilidades e competências de um gerente de vendas, os seus estilos de liderança, Eu mostrei para vocês aí os principais estilos e como se deve trabalhar aí algumas formas de gerenciar a sua equipe de vendas. E se tiver ficado aí alguma dúvida de algum ponto específico que eu tenha tratado, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para vocês, ok? Então, até a próxima aula!